Está no ar mais um Linkados na Área em Casa, um programa de entrevistas feito pelos alunos de jornalismo da SPM São Paulo, que por conta da pandemia está sendo feito de casa. Eu sou Isabela Galvão. E eu sou Carolina Ferraz. Hoje vamos entrevistar um fenômeno no mundo do rádio. A jornalista já passou pela Band News FM e CBN, incluindo Band News em alta frequência, Tem Mulher na Área e o noticiário matutino da Band News, ao lado de Ricardo Boechat. Com uma carreira de mais de 20 anos e cerca de 30 mil seguidores no Instagram, a jornalista é conhecida pelo seu vozeirão e representatividade feminina no rádio. Atualmente é âncora do Estúdio CBN e co-criadora e apresentadora do podcast Namorada. Estamos falando de Tatiana Vasconcelos. Tatiana, é um imenso prazer conversar com você. Muito obrigada. Eu que agradeço. Quase não me reconheci aí nessa apresentação exuberante que vocês fizeram de mim, gente. Que beleza. Agora roda a vinheta que daqui a pouco tem mais Tatiana Vasconcelos para vocês. Tatiana, vamos começar a nossa conversa com o começo da sua carreira. Como surgiu o seu interesse pelo jornalismo e, mais especificamente, pelo rádio? O meu interesse pelo jornalismo... Eu fui fazer jornalismo porque eu queria ser jornalista esportiva. Porque quando eu era adolescente, eu era atleta. Eu fui atleta amadora, eu joguei muitos anos de vôlei. Só que eu tenho 1,60 m, o que chegou uma hora na minha vida que eu tinha que decidir se eu ia, o que eu ia fazer da minha vida, né? O que eu ia ser quando eu crescesse. E então eu escolhi ser jornalista com mais interesse pelo jornalismo esportivo. E quando eu comecei a estudar jornalismo, depois que eu entrei na faculdade, quando eu estava estudando, eu ouvia bastante rádio, eu ouvia bastante a CBN. E eu queria muito trabalhar na CBN quando eu era estudante. O meu interesse pelo rádio, então, surgiu ouvindo rádio. Eu sou uma ouvinte de rádio desde criança. Quando minha mãe me tirava cedo da cama para fazer lição de casa, eu tinha, sei lá, 10, 11 anos. E eu ouvia rádio de manhã cedo. Então, a minha ligação com rádio vem desde que eu sou criança. Você é conhecida por ser extremamente espontânea na apresentação. Como você define esse seu estilo? Você teve alguma influência? Não sei como eu defino esse estilo. Talvez possa ser algo como a espontaneidade. Quando eu era repórter, eu estou aqui pensando de onde que eu vou partir para começar a dar essa resposta. Quando eu comecei a apresentar, né, quando me foi dada a primeira oportunidade de apresentar um programa, eu era muito jovem, eu tinha talvez uns 25, 26, 25, uns 25, 26 anos por aí. Eu era bem jovem, portanto, e eu gostava de ser repórter. Eu era repórter, eu gostava de ser repórter, e eu achava que para ser apresentador, não era uma coisa que eu ambicionava naquele momento, porque eu achava que para galgar uma oportunidade na apresentação, eu precisaria de experiência. E experiência você só tem vivendo, fazendo. Então, assim, eu era jovem, eu não me achava preparada, eu não me achava madura para fazer aquilo. Quando me foi dada essa primeira oportunidade e que eu fui encarar esse desafio, porque era um extremo desafio para alguém que não se sentia preparada para fazer aquilo, eu gostei. Eu falei, eu gosto disso aqui, eu gosto mais de falar diretamente com as pessoas do que de fazer reportagem. E eu gostava de ser repórter. E eu acho que eu sou de uma época, eu comecei... Essa oportunidade me foi dada nessa época, eu estou falando de 2003, 2004, por aí. O rádio
Tinham poucas mulheres na apresentação. 2, era um estilo, e sobretudo na CBN, tirando o Heródoto, que era um pouco mais solto e tal, o estilo de rádio era um estilo sério. A CBN era dura no sentido de ser séria demais, quadradinha demais, até um pouco sisuda. Porque na época, isso antes dos anos 2000, mas seriedade, credibilidade se construía dessa maneira, falando sério. E eu nunca fui essa pessoa. Eu nunca fui. Desde a primeira oportunidade que me deram para apresentar, obviamente eu seguia um estilo, mas eu tinha a minha malemolência como eu tenho para me comunicar na vida. É essa maneira, essa é a minha maneira de me comunicar. Eu fui entendendo também, eu acho, com o passar do tempo, que a credibilidade você constrói de muitas maneiras. Você não precisa ser sisudo para ser sério, né? Você não precisa ser sério para ser crível. Você consegue falar a verdade e transmitir informação de muitas maneiras. Eu fui encontrando a minha, que é um pouco mais solta, e eu acho que eu levo a apresentação hoje mais ou menos como eu levo a vida. Eu digo no rádio isso, que tem hora, falei isso com a Maria Beltrão recentemente, que também tem um jeito muito diferente, muito mais solto, muito mais leve de se comunicar. Na vida tem hora para tudo, né? Tem hora que a gente fala sério, tem hora que a gente fica bravo, tem hora que a gente fica indignado, tem hora que a gente cobra, tem hora que a gente ri, tem hora que a gente acha alguma coisa engraçada, tem hora que a gente canta. Não é assim a vida? Por que a gente tem que fazer? Se a gente e na vida a gente socializa, se comunica, interage com as pessoas. Se o objetivo no rádio é esse, por que eu vou fazer de outra maneira se não dessa, né? Sobre a CBN, qual a importância dessa emissora para o início da sua carreira? Total, 100%. Eu era ouvinte da CBN, queria trabalhar lá de qualquer jeito. E eu fui. Logo que eu me formei, eu conheci nessa emissora pequenininha onde eu trabalhava com o Roberto Nonato, que era apresentador já da CBN, e com o Reinaldo Gotino, que hoje está na Record, e também era apresentador da CBN. Ele fazia primeiras notícias, o Gotino, das 4 às 6 da manhã. E eu vivia atormentando eles. Tem vaga para mim, quero ir lá, me leva, me apresenta para o chefe, quero conversar com ele, quero trabalhar nesse lugar e tal. E um dia, de fato, teve uma vaga e o Gotino me levou para conversar com o chefe e enfim, ele me contratou, embora não fosse uma vaga para mim, era uma vaga de estagiário, eu tinha acabado de me formar, mas eu fui trabalhar no excepcional horário da meia-noite às 6 da manhã, fazendo rádio escuta. Ligava em todas as delegacias de São Paulo, corpo de bombeiros, só desgraça, só crime, chacina, coisa ruim. Mas foi assim que... Bom, teve isso, foi a emissora onde eu aprendi a fazer jornalismo, né? Que foi uma emissora grande de rádio que me contratou logo que eu saí da faculdade. Eu fiquei 6 anos lá, da primeira vez. Foi a emissora onde eu aprendi a fazer jornalismo, foi a emissora onde eu aprendi a falar no rádio, a fazer rádio, e foi a emissora para onde eu voltei depois de tanto tempo de carreira para apresentar um programa. Até amanhã, então. Amanhã a gente já vai ter a data desse estadual surreal. Medo. Isso. Boa. Medo. Tchau. Beijo, até amanhã. Valeu, beijo. Ponto final neste Estúdio CBN. A produção é da Janaína Barros e da Bianca Vendramini. Os trabalhos técnicos são do Dudu, o Anderson Cruz. Repórter CBN hoje a cargo de Nadédia Calado. Apresentação, Tatiana Vasconcelos. Agora um pouquinho mais sobre a sua carreira. Você já trabalhou ao lado de grandes nomes do jornalismo, né? Como Ricardo Boechat. Como foi essa experiência para você e o que você aprendeu com isso? Eu aprendi um monte de coisa. Eu trabalhei com ele 6 anos.
Antes dele, eu fui pré-produtora do Heródoto. O Heródoto apresentava o jornal da CBN, eu tinha uns 24 anos, eu era pré-produtora, eu era uma das produtoras do jornal que ele apresentava, responsável por fechar a pauta do dia seguinte e marcar as entrevistas que ele faria. E o Heródoto era muito sensacional, porque eu entrava na sala dele com, sei lá, 24 anos e falava: tô com uma dúvida aqui sobre o conflito dessa vez entre Israel e Palestina. Nunca entendi direito se é um conflito territorial, religioso, político. Aí ele começava a me explicar o conflito entre Israel e Palestina desde a Bíblia. Juro, desde a Bíblia. Aí ele abria, o Heródoto foi professor de história, ele abria o armário dele, pegava um livro de história, achava lá o capítulo, colocava e falava: Tó, leva, vai dar uma lida aqui e tal, depois se você tiver dúvida a gente conversa e tal. Trabalhar com o Boechat era muito intenso, era outra fase completamente da minha carreira. Foi uma experiência, foram muitos anos, foi uma convivência muito intensa. Eu aprendi muitas coisas sobre jornalismo, muitas coisas sobre apresentação, sobre maneiras de se comunicar, né? Sobre o que priorizar, né? Na hora de... Por que a gente vai falar sobre um assunto e não vai falar sobre outro nessa abertura aqui, por exemplo, sabe? E também aprendi muita coisa do que eu não queria. Do que eu não queria ser, da maneira como eu não queria falar, da maneira como eu não queria tratar determinados assuntos, que era o que causava o que os ouvintes amavam, que eram as nossas discordâncias, né? Porque a gente discordava bastante no ar. Então, isso, aprendi coisa para a vida e aprendi muito para minha carreira também. Você ancorou o quadro Tem Mulher na Área, né, sobre futebol. Inclusive, você falou no começo da entrevista sobre o seu interesse por jornalismo esportivo e sobre a presença da mulher na rádio, né? Como foi essa experiência para você e como você vê a representatividade feminina no jornalismo esportivo? Ai, foi muito legal, muito legal. E é muito legal a gente pensar que faz 10 anos foi assim. O Tem Mulher na Área, ele é filhote de um embrião que chamava Lugar de Mulher é na Copa. Nomes geniais, né? Os dois nomes são geniais, eu adoro. Lugar de Mulher é na Copa eram umas pequenas reportagens que eu fazia, Copa da África do Sul. Me foi confiada uma missão chamada Lugar de Mulher é na Copa. Então, eu confeccionava pequenas reportagens com mulheres que tinham relação com o futebol. Então, assim, desde a Renata Fã, que é, sei lá, também um símbolo da presença feminina no comentário esportivo, até uma menina de 10 anos que morava em Natal, no Rio Grande do Norte, que queria muito ser jogadora de futebol, e a mãe dela queria que ela fizesse balé, aqueles clichês de gênero dos quais, graças a Deus, eu acho que a gente está aos poucos se livrando. Mas, enfim, eram esses tipos de uma professora que usava o futebol para ensinar matemática para os alunos, coisas assim. Muito legal, uma série toda semana, eu acho, ou 2 vezes por semana, não vou me lembrar. Acabou a série, e aí a gente acho que começou a se juntar, as mulheres da redação começaram a se juntar para falar dos jogos da Copa. Acho que as matérias eram um esquenta, e daí durante a Copa a gente começou a se juntar para falar do Brasil na Copa e tal. Meio, vamos indo ver como é que vai, sabe? E foi legal, assim. Porém, acabou a Copa, a gente, obviamente, acabou o quadro, né? E alguns ouvintes começaram a escrever, perguntando se a gente não ia mais se juntar para falar de futebol e tal. A direção da Band News viu aí uma oportunidade e falou: vamos fazer? A gente pode fazer com o futebol brasileiro, com o Campeonato Brasileiro, com a Copa do Brasil, com o que tiver, com o calendário brasileiro de futebol. Eu falei, ué, vamos. E aí a direção da rádio me confiou essa missão de estender, então, as conversas sobre futebol
para a programação regular da rádio, com nenhum evento especial acontecendo, com o calendário regular também do Futebol do Brasil, com as jornalistas das praças da Band News. E assim surgiu o Tem Mulher na Área. Sobre representatividade feminina no jornalismo esportivo, a gente está aí vendo mulheres ainda chutando porta, né? Ainda sendo alvo de muito machismo, de ataques muito covardes, né? É melhor do que já foi, mas ainda é muito ruim. Ainda sobre esse assunto, a gente vê que a presença da voz feminina na rádio aumentou bastante, né? Como você vê a presença da mulher no rádio brasileiro? Eu acho que já está melhor do que foi, mas ainda é ruim. Eu acho que é melhor do que foi mesmo, como eu estava contando para vocês, quando eu comecei, havia poucas referências femininas no ar, né? Quando eu fui trabalhar na CBN, tinha Maria Lídia apresentando esse horário que eu faço hoje, no meio da tarde, das 2 às 5, ela apresentava o CBN Total, que era uma grande inspiração para mim, assim, eu vi aquela mulher, sabe, com muita propriedade, no meio daqueles caras todos e tal, eu achava muito foda, assim, achava mesmo. Hoje, de fato, há mais mulheres. Para você ter uma ideia, o Prêmio Comunique-se, que é o prêmio talvez mais célebre, mais tradicional da comunicação brasileira, tem uma categoria chamada âncora de rádio. Eu fui a primeira mulher a vencer nessa categoria no 10º ano do prêmio. 10º. Absurdo, né? Você tá zoando que não tinha outras mulheres fazendo rádio bem, a ponto de serem eleitas a melhor âncora do... Claro que havia, como há até hoje, e sei lá eu em que edição tá o Comunique-se, mas homens seguem ganhando, e a única mulher que venceu depois de mim foi a Carla Bigato. Tem uma coisa também que é as chefias, as redações, elas são bastante... tem muita mulher nas redações, mas ainda há poucas mulheres em cargos de chefia. A oportunidade que me foi dada para apresentar, para ser apresentadora, foi dada por uma mulher. E eu acho isso muito relevante e é algo que eu elaborei bem mais recentemente, assim, na minha carreira. Que importante é você ter uma mulher com poder para poder abrir portas para outras mulheres, que foi o que a Marisa Tavares fez. Nesse ano você virou co-criadora e apresentadora do podcast Namorada. Ter um podcast sempre foi um desejo seu? Não. Não. Mas quando a bolha do podcast ficou bem gordona, assim, eu converso muito isso com amigas que já fizeram rádio e que fazem podcast, sobre pessoas que nunca fizeram rádio e resolveram que vão fazer um podcast. Uhum. O podcast ele é visto como algo muito revolucionário e o conteúdo produzido em áudio é feito há 100 anos. Então, assim, a gente pode discutir a forma, a gente pode discutir a linguagem, a gente pode discutir o fato daquele conteúdo poder ser consumido on demand, né, na hora que o ouvinte quiser, e não necessariamente você tem que ligar o rádio naquela hora, senão você perdeu, que é uma discussão super atual, que está sendo feito, inclusive, pelo audiovisual de uma maneira geral. Não era um grande sonho fazer um podcast, porém, era um grande sonho produzir um determinado tipo de conteúdo que cabia no podcast. Uhum. Então, eu e a Laura, jornalista, minha amiga, que também mora sozinha, como eu, trocamos muito da nossa vida, né, de mulheres que moram sozinhas. E ela estava com isso já, querendo fazer conteúdo no Instagram, na verdade, e eu falei, cara, eu acho que a gente tinha que fazer um podcast. Por quê? Porque é um meio que eu domino. E tá aí bombando e tal. Acho que pode ser legal. Ainda mais sobre o Namorada, como é a seleção dos assuntos que vocês tratam? Essa seleção, ela foi feita e revista algumas vezes, porque quando a gente decidiu que a gente ia produzir esse conteúdo, beleza, como que vai ser? Vamos dividir, e aí a gente
sentou e ideia fervilhando, e esse foi o primeiro modelo que a gente achou. Vamos fazer um assunto por episódio? E aí a gente vê de que jeito... vamos fazer um assunto por episódio. Que tipos de mulheres a gente precisa ter nesses episódios para tratar desses assuntos? E assim a gente foi construindo. A gente fechou, eu nem me lembro mais quantos, porque já faz um ano. A gente fechou, acho que 12 episódios, 12 assuntos diferentes. E começou a produzir. Então, a gente vai atrás de quem? Vamos atrás dessa pessoa, daquela, babá. Começou a ir na casa das mulheres gravar as entrevistas. Com a pandemia, quando a pandemia chegou, a gente teve que rever isso, porque a gente ainda não tinha estreado, a gente estava em vias de, a gente estava com a data marcada da estreia, e a gente teve que rever. A vida das pessoas, a nossa vida se transformou completamente. Não dá para fazer uma série sobre mulheres que moram sozinhas no momento em que está todo mundo dentro de casa sem falar sobre isso. Então, a gente reestruturou a série inteira, tirou alguma coisa que eu nem vou lembrar o que era e incluiu 2 episódios. Então, eu acho que eram 13, a gente tirou, incluiu lá, fechamos com 11. E incluímos um episódio sobre mulheres que moram sozinhas e tiveram Covid, que a gente achou que era relevante, e mulheres que não tiveram Covid, mas como estavam lidando com a quarentena, que também era um assunto bem proeminente do momento, né? Mulheres que moram sozinhas dentro de casa e tal, e com a cara na tela o tempo todo, porque era o único jeito que tinha para se comunicar, lá. Tudo que a gente já discutiu aí nesses últimos 7 meses. E foi assim, e a gente já, obviamente, usou o que a gente já tinha produzido. Alguns episódios a gente teve que dar uma atualizada, então por WhatsApp mesmo a gente pediu alguma coisa que a gente achou que ia ficar muito fora da realidade nova que a gente estava vivendo, a gente pediu uma atualização para as personagens. Então a gente não mexeu no episódio, mas no fim a gente incluiu como se fosse uma extrinha de atualização. E foi assim, a gente definiu os assuntos meio pelo nosso feeling mesmo, da nossa troca, das coisas que são importantes para a gente, para a nossa vida enquanto mulher que mora sozinha. Você falou dessa diferença de formato, né? Qual é a diferença que você vê do formato de um programa de rádio e de um podcast? Bom, primeiro a questão o rádio ao vivo, o podcast não. Né? O podcast é um treco, ele pode ser gravado ao vivo, né? Gravado ao vivo, que eu quero dizer, é gravado e subir sem edição, sem corte, sem nada, gravado numa toada só. Ou ele pode ser pré-produzido, ele pode ser roteirizado, ou ele pode não, ele pode ser mais livre, ele pode ser... ele pode contar uma história num roteiro, ou ele pode ser uma mesa de conversa. Ele pode ser de várias maneiras. No rádio, enfim, qual é a diferença? Não sei. É uma entrevista, uma matéria? Talvez? Mal comparando? Talvez sim. De novo, eu não tenho essas respostas. Eu acho essa discussão muito instigante, justamente pelo fato de eu não ter opinião. Não... Você falou sobre os prêmios, né? Sobre a presença das mulheres nos prêmios. E você ganhou o prêmio Comunique-se e o Mulher Imprensa. Como foi essas conquistas para você? Foram demais, né, gente? Quem que não gosta de ganhar prêmio, né? Quem que não gosta de ser reconhecida pelo que faz, pelo que escolheu fazer na vida e tal? Super legal. O Comunique-se foi uma grandíssima surpresa para mim, porque eu concorria com o Milton Jung e o Carlos Alberto Sardenberg, que são muito mais experientes do que eu, tinham, né, sobretudo na época, muito mais, sei lá, repercussão e estrada mesmo, né? Sardenberg tem, sei lá, tem idade meio para ser meu pai, assim, ele tá aí, ó, fazendo o que eu faço há menos tempo e tal. Então foi uma grandíssima mesmo surpresa. E legal demais, né? Muito legal. É muito legal você... E o Mulher Imprensa tinha uma particularidade, são prêmios diferentes, né? Em tese, pelo menos. É que agora o Comunique também deu uma mudada, assim, sei lá. Mas
O Comunique-se, em tese, é um prêmio de votação dos seus pares, né? Em tese, quem pode votar no Comunique-se é gente da comunicação, jornalista e tal, gente de assessoria, de agência de comunicação e tal. E o Troféu Mulher Imprensa é voto popular. Então, é realmente, né, é bem diferente. Os 3 Troféu Mulher Imprensa que eu ganhei, eu trabalhava na Band News. E a Band News, ela se envolve muito quando tem profissionais, diferente da CBN, que lida com isso também de outra maneira. São jeitos diferentes de lidar. Mas na Band News, isso virava uma grande... era notícia, sei lá, não sei, a gente falava muito sobre isso no ar. Tinha o envolvimento dos ouvintes, e aí eu brincava de fazer chapa com não sei quem, da mesma empresa e tal. Era super divertido, eu me divertia demais. Não precisava nem ganhar, sabe? Só a campanha já tinha sido super legal, super divertida. E o Comunique-se não, o Comunique-se era, em tese, voto dos seus pares. Então, são reconhecimentos diferentes, mas igualmente importantes, né? Porque... o Troféu Mulher Imprensa, você está sendo reconhecido para alguém que consome o que você faz, né? Que consome o seu trabalho. É para essas pessoas que eu trabalho, para os ouvintes, né? Em última instância. E o Troféu Mulher Imprensa e o Comunique-se é igualmente legal, porque são pessoas que entendem o meu trabalho, reconhecendo a excelência do meu trabalho, né? Que sabe como aquilo é duro, que sabe... todas as particularidades e tal, e ainda assim dizem, essa mina é boa. Aí, porra, como que eu me sinto? Me sinto super bem, me sinto contente, me sinto satisfeita. É mais um sinal de que eu tô fazendo o que eu tinha que fazer. A mídia como um todo, ela está passando por uma mudança de narrativa muito pressionada pelas redes sociais. Você percebe essa Você mudança acha? no seu trabalho? O rádio, toda vez que surge uma mídia nova, o rádio é questionado. Eu brinco isso. Eu brinco não. Eu brinco, mas é bem sério. A morte do rádio, eu sei que não é isso que você está falando, tá? Mas assim, a morte do rádio já foi anunciada muitas vezes. Muitas vezes. Quando a TV surgiu vai ser a morte do rádio, porque as pessoas obviamente vão querer um conteúdo com imagem, em vez de é um recurso a mais, né? Elas não vão querer só o som. Quando a internet foi popularizada, o rádio vai morrer e tal. Redes sociais. Eu acho que são coisas diferentes. A rede social não vai substituir os veículos de comunicação. As redes sociais são veículos, são plataformas para os veículos de comunicação, inclusive o rádio. O rádio absorve essas mudanças. Hoje você tem, lá atrás, quando diziam que o rádio ia morrer por causa da TV, hoje você tem rádio com imagem. Eu tô lá todo dia com a carinha na internet. Onde? Na internet, que disseram que ia matar o rádio. Não. A internet é plataforma para o rádio. A internet ajuda a catapultar o rádio, a popularizar o rádio. Então, eu acho que sim, há essa transformação, que eu não sei se é por causa das redes sociais, mas eu acho que os veículos também estão aprendendo, já aprenderam, mas eu acho que é um aprendizado que nunca vai acabar, de que maneira a gente usa as redes sociais ao nosso favor, né? Então, o rádio faz isso super bem. A gente tenta fazer isso, pelo menos no estúdio CBN, super bem. A rede social nos serve enquanto rádio. Eu não entendi muito a narrativa, mas talvez, nesse sentido, as redes sociais tenham provocado uma agilidade maior nos veículos tradicionais de comunicação. E essa mudança, eu acho que é mais perceptível na TV do que no rádio, que sempre foi considerado um veículo mais ágil. Então, eu acho que as redes sociais provocaram, sim, uma mudança nesse sentido, mas eu acho que mais na TV, exigindo que a TV seja mais ágil, como é a tela que você tem na mão, né? Nunca vai ser igual, tá? A TV nunca vai ser o que é a tela que você tem na mão, porque são veículos diferentes, eles vão manter as suas características, mas que uma coisa provoca a outra, eu acho que sim.
Então, na sua opinião, qual é o papel da rádio nesse momento que a gente está vivendo? Essencial. Essencial. Dos veículos tradicionais de comunicação, da imprensa profissional, sobretudo. Esse momento que a gente está vivendo é um tempo muito amplo, né? A gente pode falar de muitas coisas. A gente pode falar da necessidade e do caráter fundamental de uma imprensa livre, do jornalismo profissional poder ser exercido com liberdade, para informar as pessoas, porque a gente está diante de um governo negacionista. Eu estou falando da pandemia, e eu acho que a gente tem que ter muito em mente que informação salva vidas. Informação salva vidas. E só de eu te dizer isso, eu acho que já está claro qual é a importância dos veículos tradicionais de uma maneira geral, dos veículos profissionais, do jornalismo profissional e do rádio de uma maneira específica, que é um dos veículos que abriga o jornalismo profissional, que informa as pessoas e que sim pode salvar a vida das pessoas. Eu tenho notado nesses últimos meses, como tem muita gente em casa, muita gente passou a ouvir rádio pela internet. Veja você, a internet sendo uma plataforma para o rádio. Eu recebi muitas mensagens de ouvintes dizendo: eu descobri o Estúdio CBN durante a pandemia, porque o meu horário não é um horário que eu pego as pessoas em trânsito, né? Geralmente, ao contrário do que eu já fiz na vida. É um horário em que, em geral, as pessoas estão trabalhando e elas nos ouvem muito pela internet, ou porque estão em casa trabalhando, ou porque estão no escritório ali com fone enquanto estão resolvendo outras coisas e tal. E com os trabalhos sendo feitos em casa, as pessoas passaram a ouvir mais rádio. E também porque temos um governo negacionista no meio de uma pandemia, e isso é medido pela audiência das emissoras de TV, por exemplo, as pessoas foram muito buscar informação nos veículos tradicionais, no jornalismo profissional. Então, por muitos motivos, o rádio é essencial, fundamental nesse momento. Infelizmente, nosso tempo acabou. Você de casa não pode mandar sugestões de pautas para os próximos programas pelo Facebook da Agência de Jornalismo. Eu queria agradecer mais uma vez a Tatiana pela nossa conversa. Muito obrigada pela participação no programa. Obrigada a vocês, adorei as perguntas. Espero que vocês todos que estão nos ouvindo aproveitem. Agradecemos a toda a equipe do Linkados na Área e nossa querida professora Eide Vargas. Até o próximo Linkados na Área em casa.